Agora nós estamos entrando na apostila de outubro, certo? Então, eu vou explicar para vocês os produtos notáveis. Nós vamos relembrar os produtos notáveis, que é conteúdo do que vocês viram o ano passado, no oitavo ano. Então, vamos relembrar ele. Para nós resolvermos os produtos notáveis, é primeiro termo ao quadrado mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais segundo termo ao quadrado. Então, aqui eu vou mostrar para vocês. Quem que é o primeiro termo? É esse daqui, o x. O segundo termo é o 2. Então, aqui, ó. Primeiro termo ao quadrado. X ao quadrado, ó. Mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Mais o 2 sempre entra, é regra. Vezes o primeiro termo, que é x. O segundo termo, que é 2. Mais, ó, segundo termo ao quadrado. Segundo termo ao quadrado, 2 ao quadrado. X ao quadrado, x ao quadrado. 2 vezes x vezes 2, 4x. 2 ao quadrado, 4. Nós vamos seguir a regra dos produtos notáveis. Quadrado da soma, ó. Quadrado do primeiro termo, y ao quadrado, mais o 2 eu sempre vou colocar, é regra. Vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, que é raiz de 3. Mais raiz de 3 ao quadrado, que é o segundo termo. Y ao quadrado é y ao quadrado. Mais 2 vezes y vezes raiz de 3. 2 raiz de 3y. Mais eu corto esse com a raiz, fica 3. Então, resposta, y ao quadrado mais 2 raiz de 3y mais 3. A regra é igual para todos. Nós vamos usar isso aqui para o quadrado da soma e o quadrado da diferença. A única diferença é aqui, ó. Quadrado do primeiro termo. No lugar de você colocar mais, você vai colocar menos. 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. E mais quadrado do segundo termo. Resposta A ao quadrado menos 2 vezes AB vezes B, 2AB, mais B ao quadrado. Ok? Lembrando que esses exemplos estão na apostila, tá? Vamos lá. Quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro, que é x, o segundo, que é 3, e mais quadrado do segundo termo, que é 3. Então, x ao quadrado, x ao quadrado. 2 vezes x vezes 3, 6x. 3 ao quadrado, 9. Prontinho. Fácil, né? Vamos lá, a regrinha. Quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo e mais quadrado do segundo termo. Então, aqui, y ao quadrado, 2 vezes y vezes raiz de 7, menos 2 raiz de 7y. E raiz de 7 nós cortamos aqui, fica mais 7. Então, y ao quadrado menos 2 raiz de 7y mais 7. Vamos ver o produto da soma pela diferença. Esse produto da soma pela diferença, ele sempre tem que ser menos aqui no meio. Quando ele for menos e os 2 elevado ao quadrado, que dá raiz quadrada, raiz. Então, aqui, ó, qual que é a raiz quadrada de A ao quadrado? A. A raiz quadrada de B. B. Então, vai ficar A menos B vezes A mais B. Então, qual que é a regrinha sempre para mim perceber? O sinal aqui no meio tem que ser menos e tem que estar a raiz exata. Exata, ó. Aqui a raiz é raiz de x ao quadrado, x. A raiz de 4 elevado a 2, eu corto, vai ficar 4. Então, x menos 4 vezes x mais 4. O sinal é menos. Então, raiz quadrada de y ao quadrado, y. E raiz quadrada de 5, nós cortamos, fica 5. Então, x menos
5 vezes, aliás, y menos 5 vezes y mais 5. Então, produto da soma pela diferença. Deixa eu falar só para vocês aqui. Se a gente fizer a multiplicação, nós chegamos nesse resultado, tá? Eu vou mostrar para vocês. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 4, 4x. 4 vezes x, 4x. E 4 vezes 4, 16. Mais 4 e menos 4, nós cortamos. Então, vai ficar x ao quadrado menos 16. Que está correto, que aqui é 4 elevado ao quadrado. Então, 4 elevado ao quadrado é 16. Então, aqui nós podemos até colocar x ao quadrado menos 4 ao quadrado. Então, esses produtos notáveis aqui, na hora que nós multiplicamos, nós chegamos no valor que nós estamos procurando, tá? E o último, o cubo da soma. O cubo da soma são regrinhas, tá bom? Então, olha aqui, ó, você vai perceber que você vai pegar o primeiro e elevar ao cubo e o último elevar ao cubo. É uma regrinha. E sempre 3. Então, aqui, ó, o primeiro elevado ao cubo mais 3 vezes x, esse termo, elevado ao quadrado, e esse daqui não elevado ao quadrado. Tem mais 3, agora é o contrário, 3 vezes. Agora, o x não é elevado ao quadrado e o 1 é elevado ao quadrado. Mais 1 ao cubo. Sempre é nessa regra, é uma regrinha. Daí, nós fazer x ao cubo, vai ficar x ao cubo. 3 vezes x ao quadrado vezes 1, 3x ao quadrado. 3 vezes x vezes 1 ao quadrado, mais 3x. E 1 elevado ao cubo, 1. Essa é a nossa resposta. Esse é um pouquinho mais complicado, mas é só você seguir, ó. Você sempre o primeiro é elevado ao cubo, então você vai colocar 3a elevado ao cubo. Daí você vai colocar o número 3. Você coloca o número 3, ó. 3 você vai colocar, vezes o primeiro ao quadrado, então vai ficar 3a elevado ao quadrado, vezes o segundo. Daí você vai colocar de novo 3. O primeiro não é mais elevado ao quadrado, então ele é só 3a. Agora, quem eleva ao quadrado é o segundo. 2 ao quadrado, mais o último elevado ao cubo. Então, você percebe que o primeiro é elevado ao cubo e o último é elevado ao cubo. E você vai colocar o número 3. Ó, nós estamos colocando o número 3, tá bom? Resolvemos. 3 elevado ao cubo, 27a ao cubo. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, desculpa, tem que resolver aqui, eu errei. Então, primeiro eu vou abaixar o 3 vezes 3a elevado ao quadrado é 9a ao quadrado, vezes 2, mais 3 vezes 3a vezes 2a elevado ao quadrado, 4. 2 elevado ao quadrado, 4, mais 2 elevado ao cubo, 8. Então, aqui, 27a elevado ao cubo. Agora, como eu já resolvi as potências, eu vou multiplicar. 3 vezes 9, 27. 27 vezes 2, 54a ao quadrado. Mais 3 vezes 3, 9. 9 vezes 4, 36a. Mais 8. Tudo isso aqui é a resposta. 27a ao cubo, mais 54a ao quadrado, mais 36a, mais 8. Essa é a introdução da apostila. Esses exemplos estão na apostila, da página 1, na página 2, apostila de outubro.